tudo bem? Você sabia que a pressão alta, antes considerada uma doença mais comum em pessoas mais velhas, tem aparecido cada vez mais cedo? Um estudo internacional aponta que nos últimos 20 anos, os casos de hipertensão em crianças, adolescentes e jovens praticamente dobraram. E o alerta é sério. Muitas vezes silenciosa, a doença pode trazer consequências graves quando não é tratada. Para entender por que isso está acontecendo e como cuidar da saúde desde cedo, a gente conversa hoje com o cardiologista André Farinelli. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, de estar participando aqui com vocês. É um privilégio poder aproveitar essa oportunidade para ajudar a população. Nós ficamos muito felizes também com a sua presença aqui, viu? Eu agradeço também, não posso esquecer dela, claro, a tradução em Libras da Ana Furtado, que está aqui, do meu ladinho em mais esse episódio. Ana, muito obrigada, viu? Doutor, vamos começar pelo óbvio, Pelo mais simples de tudo aqui. O que exatamente é a pressão alta, quando a gente fala em pressão alta? A pressão alta é quando os níveis de pressão arterial, que todos nós temos, se eleva além de níveis saudáveis. Geralmente a gente está falando de níveis em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio, haja vista que estudos mais recentes têm até baixado um pouco esse valor. Tá? E para crianças existe uma progressão de acordo com a idade nos níveis de pressão arterial. Então 12 por 8, que seria 120 por 80 milímetros de mercúrio, numa criança de 3 anos é muito alta. Então, isso vai aumentando devagarzinho à medida que a pessoa se desenvolve até chegar na idade adulta e mantém esses níveis saudáveis aí, digamos. Olha, por isso que é importante acompanhar, além do pediatra, também, de repente, levar a criança para fazer uma avaliação aí cardiológica, doutor, eu imagino. Geralmente, o pediatra faz esse acompanhamento, mede a pressão, de rotina. Então, caso ele veja que está alguma alteração e está um pouco mais alta, aí sim ele encaminharia para um cardiologista pediátrico. Perfeito, doutor. E a pressão alta, ela sempre está associada com a idade. A gente está acostumado, condicionado a escutar, agora que eu, passei dos 50, passei dos 60, comecei a tomar remédio de pressão. Só que isso tem acontecido cada vez mais cedo. Por que tantos jovens, crianças e adolescentes estão apresentando esses quadros? Sim, muito bem dito, O natural e o esperado é que com o envelhecimento das artérias e a rigidez que elas vão apresentando, você vai tendo níveis mais altos de pressão que não são, digamos, normais, E, infelizmente, o que a gente tem observado nos últimos 50 anos, principalmente nos últimos 30, é uma piora da saúde cardiovascular e metabólica da população global, dos adultos inicialmente, causados principalmente pelo estilo de vida inadequado. E isso, infelizmente, agora, documentado por esse estudo que você citou, mostra como que essa problemática do adulto invadiu também as crianças, o que é terrível, É terrível, porque você está trazendo um problema de saúde de uma idade dos seus 25, 30, 40 para 10, 8, 12 anos de idade. Nossa, e quando chegar na fase adulta e até na velhice, eu imagino que aí o problema pode se agravar muito mais, doutor? Muito, porque as principais consequências de uma pressão descontrolada, junto com outros fatores que a assolam, como o pré-diabetes, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, é que você vai gerando riscos de complicações, seja cerebrais, seja do coração, seja dos olhos, dos rins. Então, as doenças que, digamos, se manifestam através de muitos anos de uma pressão descontrolada, elas são potencialmente fatais, se não com sequelas graves. Nossa, doutor, e a gente costuma sempre escutar que a pressão alta é silenciosa. Mas existe aí alguns sintomas, alguns sinais que as pessoas, principalmente os pais, quando a gente está falando aí de crianças, adolescentes, jovens e os adultos também, por que não, Existem alguns sinais que podem indicar ali que a pressão está acima do esperado? Olha, geralmente a pressão, a não ser que ela vá para níveis muito elevados, acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio, ela traz sintomas agudos. Esse é o principal problema dela. E esse é um dos grandes desafios até no próprio tratamento, porque você propõe um remédio que às vezes dá efeito colateral e a pessoa não sente nada. Então, o que a gente pode avaliar para prevenir, visualmente falando, é uma pessoa que está acima do peso, que está sedentária, que está comendo mal, ultraprocessados demais,
muito tempo de tela, muito estresse, dormindo mal, provavelmente essa pessoa não está com a pressão normal. Olha só, seria justamente a minha próxima pergunta aqui, né? Alimentação industrializada, telas, os próprios celulares e o sedentarismo, eu imagino então que são os principais inimigos aí da boa pressão. Sim, principalmente pegando, a gente tem um termo chamado de síndrome metabólica, que ele gera por si só a hipertensão. E ele está relacionado com o quê? Com obesidade, resistência à insulina, pré-diabetes ou até o próprio diabetes já instalado, né? A obesidade abdominal, aumento da circunferência abdominal e os níveis alterados de triglicéridos, HDL e colesterol e também de esteatose hepática não alcoólica, que é aquela gordura no fígado que vem de um estilo de vida inadequado. Então, tudo isso junto é como se fosse uma fogueira de risco cardiovascular, metabólico e de saúde e que vai, em última análise, se apresentar também como hipertensão arterial. Olha, doutor, você falou dos riscos, né? O fator hereditário, ele precisa ser levado em consideração também? Porque muitas pessoas falam que a pressão alta, a pressão arterial mais alta está muito ligada com a questão hereditária, né? Então, pessoas que têm históricos na família devem ficar mais atentos? Com certeza, né? Com certeza. A hipertensão arterial é muito importante um fator hereditário nela. Não existe um gene único que a causa, mas são vários genes juntos que podem levar ao desenvolvimento dela. E um fator muito importante associado a isso é que não é só você ter a genética predisponente, mas você tem que ter os meios para que essa genética se manifeste. A gente chama isso de epigenética. Então, se você pegar, por exemplo, dois irmãos de pais hipertensos, um tem um estilo de vida melhor, ou seja, faz atividade física, tem uma alimentação mais saudável, ele preza por um sono adequado, toma cuidado para dormir bem, evita fumar e tudo mais, e o outro faz tudo ao contrário, o mais provável é que esse segundo esteja mais hipertenso do que o primeiro. E os dois têm a mesma genética, teoricamente. Ah, entendi. São vários fatores, né, doutor? E existe uma idade, assim, que é considerada ideal para começar a medir a pressão arterial? Olha, geralmente, a partir dos 6 anos de idade para frente, já começa-se a medir, pelo menos para você ter uma noção, né, se realmente a pressão arterial daquela criança é normal. Você pode medir até antes disso, não se vê problema. Mas, a grosso modo, quando a criança é saudável, os exames de sangue estão todos bons, não tem nada que chame a atenção, né, não é muito comum medir a pressão de crianças muito pequenas. Mas, se puder medir, é melhor. Melhor medir do que não medir. E os idosos, adultos, qual a regularidade assim, que é bacana medir a pressão para acompanhar? Olha, uma pessoa que não é hipertensa ao longo da vida, ela medindo pelo menos umas 4, 5 vezes no ano, já é uma coisa que está sinalizando de alguma forma como que aquilo está, né, caminhando na vida dela. Mas mais importante que medir a pressão separadamente, né, ou isoladamente, é ela estar atenta como é que está o estilo de vida dela como um todo. A pressão é um aspecto, né? Mas como é que está a questão do sedentarismo, do tabagismo, do sono, do estresse, da alimentação, né? Então, isso tudo é importante, além de medir a pressão. Ai, ótimo. É isso aí. Prevenção sempre, né, doutor? Gente, olha só que conversa importante, não é mesmo? Olha só, mais uma informação. Jovens expostos a níveis altos de estresse, seja na escola, no trabalho ou dentro de casa, têm maior risco de desenvolver hipertensão. Depois do intervalo, a gente vai conhecer a história da Júlia. Ela é uma jovem de 25 anos que descobriu a doença durante o tratamento de diabetes e precisou mudar completamente aí a rotina, o ritmo dela. Fica aí que a gente já volta. De volta com o De Bem com Você. Ao contrário do que muita gente acredita, a hipertensão não é exclusividade de pessoas mais velhas não, viu? Nas últimas décadas, o número de jovens com a doença cresceu muito. Agora, a gente vai conhecer a história da Júlia, de 25 anos, que descobriu a hipertensão e precisou transformar a própria rotina. Doutor, vamos conferir? Oi, Gi. Pois é, né? A pressão alta sempre foi mais associada às pessoas mais velhas, né? Os meus pais são exemplo disso. Eles descobriram aí a pressão alta por volta dos 40, 50 anos.
mas cada vez mais jovens têm recebido esse diagnóstico. Aqui do meu lado eu tenho um exemplo de uma pessoa, que é a Júlia, que é estudante de jornalismo, ela tem 25 anos e ela descobriu aí a pressão alta durante o tratamento de diabetes. Júlia, primeiro, obrigada por você participar do nosso programa de Bem com Você. Como é que você descobriu, né, que é a pressão alta e aí o que você mudou aí durante a sua rotina, a alimentação, né, o seu dia a dia, por favor? Então, eu comecei o meu tratamento contra a diabetes tipo 2, onde eu passei por várias questões, né? Passei por 2 lutos muito intensos, passei por várias outras mudanças no meu estilo de vida. E durante o tratamento, a minha endócrino descobriu que eu estava ficando com problemas de hipertensão. Ela pediu para eu começar a mapear isso em casa mesmo, né? Com aparelho, porque eu já tinha um histórico familiar de falecimento por infarto já na minha família, tanto do meu avô quanto do meu pai. E aí ela ficou muito preocupada, porque eu estava numa rotina muito intensa. Nisso eu comecei a mapear em casa. Várias vezes dava 22/8, 22 por não sei quanto, muito alta, muito fora da realidade, né? Para minha idade não deveria ser assim. E aí ela me encaminhou para o cardiologista, onde eu fiz mapa, fiz eletrocardiograma, fiz vários outros tipos de exame, uma bateria de exames. E onde foi constatado, onde eu estava com hipertensão. E nesse caso eu precisaria mudar totalmente meu estilo de vida, práticas de atividade física, não só para hipertensão, como para diabetes também, né? Mudança na alimentação, então corte de sal, corte de vários outros tipos de alimentação, né? E realmente ela me encaminhou para terapia, para outros vários tipos de tarefas mentais, mesmo para tentar tirar essa minha tensão, né, que eu tava. Você começou a usar remédio também, né? Como é que é a sua rotina de remédio, além dos exercícios? O que você já vem sentindo com isso? Então, eu tomo 2 comprimidos, né? Um assim que eu acordo e um antes de dormir. E eu sinto muito bem, né? Melhorei pra caramba, não sinto mais as dores aqui atrás da nuca, que normalmente eu sentia enquanto ia pra faculdade, no trabalho. Me sinto mais tranquila até, né? Com um nível de tensão bem menor. Me sinto mais disposta para fazer outras coisas, menos inchaço, a gente acha que não, né? Mas pra gente que é mulher, inchaço acaba contando muito. E a hipertensão acaba contribuindo com isso, né? Descobri com o tempo. E o remédio me ajuda, né? Manter minhas taxas hoje em dia ficam ali entre 14, né? Ainda não é 100% adequada, mas já está bem menos do que 22, né? A minha pressão. Queria que você deixasse um recado para os jovens, né, que não imaginam que também podem desenvolver aí pressão alta. Ó, a Júlia foi aos 23 anos de idade, então que conselho você deixa para esses jovens aí que estão assistindo a gente? Olha, o conselho que eu deixo é realmente tome muito cuidado com a saúde. Vá no médico sempre, com muita frequência. Cuida da alimentação, faça atividade física. A gente acha que é besteira porque a gente é novinho, que a gente tem que correr atrás agora de trabalho, de faculdade. Com certeza temos. Mas a saúde, você só conquista essas coisas que a gente corre atrás agora com os 20 e pouco, com saúde. Júlia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa de Bem com Você. Muita saúde, principalmente para você. Sucesso aí, tá? Na faculdade. É isso, Gi. Pois é, um exemplo aqui vivo, né? Para vocês aí jovens começar a se exercitar, e o diagnóstico aí precoce, né, pode ser aí um ponto de virada para você cuidar melhor da sua saúde, né, e aí melhorar também ter esses acompanhamentos, né, de melhoras nos hábitos, na alimentação. É isso, Gi, volto aí no estúdio para você continuar conversando com o cardiologista que está aí com você debatendo esse assunto. Muito obrigada, Fer. E que importante esse cuidado da Júlia, não é mesmo, doutor? Olha, tão jovem e já tomando medicamentos para controlar a pressão. Ela citou um fato, um estresse, né? Um trauma até emocional. É comum as pessoas desenvolverem pressão alta depois que passa, por exemplo, por um luto, como ela citou na reportagem? Olha, a questão do estresse e da hipertensão, a gente não pode dizer que o estresse é causador da hipertensão, mas ele pode muito dificultar e piorar uma hipertensão já instalada. É o mais frequente que a gente vê. E o caso dela é emblemático, né? Felizmente ela está sendo tratada agora, então as coisas melhoraram bastante, mas é um exemplo realmente muito, muito claro de como que todo o estilo de vida, né? Como se fosse um dominó, que você vai jogando uma pecinha, ela vai influenciando em todas as outras até que você tenha um problema de saúde. E eu imagino que no seu consultório você tem recebido cada vez mais jovens com a pressão alta. Tem sido frequente essa... Sim, porque a gente acaba recebendo o que está afligindo mais a população, né? E quando você pega o caso dela, é clássico, né? A pessoa que está numa situação de estresse, seja de faculdade, de começar a trabalhar,
questões familiares, estresse eventualmente conjugal, e aí entra um tipo de alimentação que infelizmente tende a ser um padrão, né, de muito ultraprocessado, muito biscoito, bolo, bolacha, pão, lanche e pouca comida de verdade, né, muito açúcar, refrigerante, sucos de fruta doces e tudo, e a pessoa não percebendo que isso está fazendo mal, porque ela falou, e é muito legal isso, né? O jovem, ele não tem essa percepção da mortalidade, ele não tem a percepção da finitude, ele acha que ele é eterno. E, infelizmente, isso propicia esse ciclo vicioso, né? De sedentarismo, eventualmente começa a fumar, não se preocupa tanto com o sono, porque quer fazer tudo para dar certo, igual ela comentou, né? E aí eu sempre brinco, né? Sem CPF não tem CNPJ. Então, primeiro, você tem que cuidar do CPF. É verdade, doutor. E uma coisa também que ela ficou claro no vídeo, né, na nossa reportagem, foi a questão da diabetes. Ela começou a tratar diabetes e descobriu pressão alta. A pressão alta, geralmente, ela está associada com esse tipo de doença ou com outras doenças também? Sim. Quando eu falei da síndrome metabólica há pouco, é justamente isso. É um conglomerado de situações que uma retroalimenta a outra. O que significa isso? Uma faz com que a outra piore. Então, quando você tem sobrepeso, né, ou uma obesidade mais intensa, que já aumenta o risco do diabetes tipo 2, com essa alimentação, com o sedentarismo, com o estresse, uma vez que a pessoa está com pré-diabetes ou com diabetes já instalado, ela tem uma retenção maior de sódio pelos rins. Isso faz com que ela fique mais hipertensa. Então, uma vez que você quebra esse ciclo vicioso, você controla melhor o diabetes, a pessoa perde peso, você ajusta a alimentação, a pressão tende a ceder e a diminuir também. Mas é óbvio, sempre você tem que usar de todas as ferramentas e muitas vezes a medicação é fundamental. E é importante falar também que uma vez medicada, não pode se automedicar e nem parar o medicamento por conta própria também, né, doutor? Isso a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é muito comum para quem sofre com pressão alta. O maior desafio, né, Gi, é porque as pessoas não têm muito sintoma. E aí fica 10, 15, 20 anos sem sintoma e quando tem, infarta, morre ou tem um AVC ou fica cega ou começa a hemodiálise. Então, esse que é o maior fator de dificuldade para as pessoas aceitarem que elas precisam tomar as medicações. É óbvio que se ela faz uma mudança radical, estruturada de estilo de vida, é bem provável que parte dessas medicações ou a totalidade delas vá saindo devagarzinho. Mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico, não dá para fazer isso sozinho. Ai, perfeito. Seria justamente a minha próxima pergunta agora. Principalmente as pessoas que começam a tomar medicamento todos os dias, né, para pressão, que não é uma coisa tão agradável, enfim, mas é preciso. E chega uma hora, então, que realmente ela pode não abandonar, mas deixar de fazer uso do medicamento com essas outras medidas que você falou aqui, alimentação, sono, atividade física. Esse perfil da paciente em questão é muito ilustrativo, porque nesse perfil de paciente, as chances da gente conseguir ficar livre de medicação é alto. Por quê? Se a gente consegue perder peso, começar a atividade física, melhorar o estresse, melhorar a alimentação e fazer isso de forma que vire o padrão de vida da pessoa, depois de alguns meses, 6 meses, 1 ano ou mais, você nitidamente vai observando que os exames vão melhorando, que a pressão vai ficando mais baixa. E aí você vai diminuindo o remédio, diminui o remédio. Acontece de tirar? Sim, hoje é uma realidade isso, felizmente é. Mostrando que, de fato, o problema é muito mais o estilo de vida que causou aquilo do que uma doença específica que a pessoa carrega e tem, entende? Ai, que ótima notícia para a gente encerrar o bloco, doutor. Agora, já deu nosso tempo aqui, mas não serve só para os jovens, né? As pessoas não tão jovens assim, um dia também pode deixar o medicamento de lado, né? Sim. Bom, pronto, serviu, é meu caso. Mas não tem problema, é um medicamento bem leve que eu tomo, mas eu faço esse preventivo. Mas fiquei feliz, hein, com essa notícia aí nesse finalzinho do segundo bloco. O aumento dos casos de hipertensão em jovens acende um alerta importante sobre a necessidade de prevenção, hábitos saudáveis e acompanhamento regular da saúde. A gente está falando disso daqui o tempo todo, não é verdade? Então, depois do intervalo, o doutor André vai trazer algumas dicas práticas para evitar problemas com a pressão alta. Então, fica aí que nós já voltamos. De volta com o De Bem com Você, a pressão alta pode até ser silenciosa, mas os sinais de alerta estão cada vez mais claros,
principalmente entre os jovens. Agora a gente vai falar de prevenção e de como cuidar da saúde em qualquer fase da vida, né? Porque cuidar da saúde é importante em todas as idades, né, doutor? Não só para os jovens. Com certeza. O foco do nosso programa aqui é a questão da pressão alta na juventude, mas a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o sal. Foi uma pergunta que eu fiz e que gera dúvida para muitas pessoas. O sal realmente ele é o grande vilão da pressão alta? Ele sempre foi tido como o grande vilão da pressão alta, mas justamente pelo que a gente está falando aqui e o caso emblemático que a gente teve, né, de exemplo, mostra para a gente que hoje em dia, eu diria nos últimos 30, 40 anos, o açúcar e tudo que ele representa tem sido muito mais importante, até por questão de pressão alta, do que o próprio sal. É óbvio que se você exagerar muito no sal, a chance da pressão subir aumenta. Mas o consumo exacerbado, exagerado de açúcar e frutose, de forma que são rapidamente absorvidos, gerando obesidade, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes, isso, por sua vez, leva a essa situação chamada síndrome metabólica, que a gente já comentou aqui, e o que, por sua vez, gera um aumento da pressão arterial. Entendi, doutor. E o check-up que a gente realiza geralmente para avaliar aí a pressão envolve alguns tipos de exames, né? Eu gostaria que você falasse sobre esses principais exames que são necessários. Uma pessoa que, a princípio, um adulto jovem, até um jovem que não tem absolutamente nenhum histórico na família, nunca teve nenhum problema, nenhum sintoma nem nada, são exames mais simples mesmo de rotina, exames de sangue gerais, para você ver como é que está o perfil lipídico, de colesterol, o perfil de glicose, um perfil hormonal básico para entender se tem alguma desregulação hormonal, o hemograma, enfim, exames básicos, né? E do ponto de vista cardiológico, um eletrocardiograma seria um exame interessante, a medida da pressão arterial e se ela estiver alta, eventualmente uma monitorização em casa da pressão arterial vai ajudar a entender, porque a gente, tem duas situações muito peculiares que ajuda muito você medir em casa também, que é o efeito do jaleco branco, que no consultório a pressão fica alta e fora do consultório ela normaliza. E tem o contrário, a hipertensão mascarada. No consultório ela está normal, em casa ela está alta. Então, você fazer as duas medidas, tanto no consultório quanto em casa, traz bastante informação adicional. É importante, então, as pessoas que já teve algum problema com pressão alta ou que está passando por esse tipo de tratamento, ter aquele aparelho em casa? Fundamental. Fundamental. Bacana. Usar o aparelho, preferencialmente o de braço, do que o de punho, e lembrar de calibrar ele uma vez por ano. Sim. Isso é importante, ver um local na cidade onde pode fazer essa calibragem. E é isso, assim, é pensar em formas que você pode melhorar a sua saúde como um todo, e estar atento aos níveis de pressão arterial ao mesmo tempo. Doutor André, para quem já tem o diagnóstico da pressão alta, eu acho que a gente falou sobre isso o tempo todo aqui no programa, mas vale a gente repetir de novo. Quais são as medidas que são fundamentais, o que ele não pode deixar de fazer de forma alguma? Bom, a pessoa que é hipertensa, no screening dela, no consultório, é importante que ela avalie lesões em órgão-alvo. Quais são esses órgãos-alvo? Retina, cérebro, coração, rins, principalmente. Uma vez avaliados e visto se tem alguma lesão já nesses órgãos-alvo devido à pressão alta descontrolada por anos, você otimiza mais o tratamento, para manter a pressão mais adequada possível, checa esses outros fatores, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alterado, a própria obesidade, se já tem doença aterosclerótica, ou seja, doença obstrutiva nas artérias do corpo. E aí, com isso, você vai entender melhor o quão agressivo você vai ter que ser nos tratamentos, tanto de medicamento quanto de estilo de vida. A grosso modo, alimentação adequada. O que é isso? Comer comida de verdade, evitar fritura, evitar biscoito, bolacha, pão, bolo, macarrão, muita farinha. A farinha é muito rica em amido, que é açúcar. Então, não é só o açúcar doce, mas o amido em excesso. Então, evitar isso. Preferir carnes magras, ovos, queijos menos processados possíveis e bastante legume, verdura, folhas. E com relação às frutas, ter bastante cuidado, porque as frutas de hoje são absurdamente mais doces do que há 200 anos atrás. Verdade. E você comer muita fruta pode ser algo ruim, se a pessoa está com sobrepeso, já é pré-diabética ou diabética, já está obesa. Então, ficar atento, principalmente o suco da fruta, evitar ao máximo
suco de fruta. Olha só, e uma dica também agora, o sono, né? Que muitas vezes ele é deixado de lado. E se a pessoa não dorme direito, não dá atenção, né, que merece o sono, aquela higiene do sono antes de dormir, isso também pode agravar, né, a pressão. Muito, 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 muito. Tem duas situações no sono que atrapalham demais o tratamento e às vezes impedem de você conseguir chegar nos níveis pressóricos adequados. Primeiro é um sono ruim, mesmo por falta de higiene e por costume, né? É no sono que a gente repara o corpo, é no sono que a gente dá um reset em todo o nosso aspecto cardiometabólico, neurológico, cognitivo, imunológico, mental e tudo. Então o sono é fundamental você priorizar o sono. Então quando o sono está ruim, a privação do sono muito provavelmente faz a pressão descontrolar. E um outro aspecto muito frequente que passa batido é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. São pessoas que roncam muito ou que têm apneia à noite e que não sabem. Elas simplesmente acordam de manhã meio cansadas, ficam bocejando o dia inteiro, sonolentas o dia inteiro e não sabem por quê. E elas não conseguem, elas acham que dormem, que elas apagam, mas se você botar alguém do lado monitorando, observa que elas estão roncando muito, fazendo apneia à noite. Olha só, bom, são vários cuidados, né, doutor? E já que nós falamos sobre pressão alta na juventude, na adolescência, inclusive até às vezes no caso com crianças, qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a gente agora e que acham que, não, é cedo demais para eu cuidar dessa parte, dessa área da minha saúde? Eu acho que tem que estar bem atento ao perfil da criança no que tange o estilo de vida da criança. Então, como é que está a alimentação? Está do jeito que a gente comentou aqui ou não? Né? Como é que está o aspecto do sono? Tem se priorizado o sono e o descanso dessas crianças ou não? Elas ficam na tela até a hora que elas querem e dormem do jeito que querem, né? Como é que está a atividade física? Tem se priorizado as atividades físicas, as brincadeiras físicas do que a tela? Isso também tem que ser levado em consideração. Atenção à questão da obesidade, né? Observar se está tendo um ganho de peso lento e gradual. Isso não é normal, isso não é saudável, né? Precisa entender que precisa mudar esse processo. E lembrar que estilo de vida, ele não só se ensina, mas antes de qualquer coisa, estilo de vida se vive. Então, o importante é a liderança como exemplo, né? Por isso que é muito difícil numa família que os pais já têm um estilo de vida ruim, é muito difícil a criança ter um estilo de vida bom, porque ela está sendo liderada pelo exemplo dos pais. Então, se os pais prezam pelos filhos e querem que eles tenham mais saúde, é fundamental que eles primeiro busquem a saúde deles. Perfeito, doutor. Dica valiosa, viu? Bom, gente, chegamos ao fim de mais um De Bem com Você. Hoje a gente aprendeu que não tem idade para cuidar da saúde. A pressão alta pode até ser silenciosa, mas a informação, ela faz barulho e salva vidas. Então, fica o convite. Se cuidar hoje é garantir um amanhã com mais qualidade de vida, mais presença, mais vida, né, doutor? Isso aí, muito sem obrigada dúvida. pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada também, agradeço aqui a Ana Furtado, né, que está sempre aqui do meu ladinho, esteve com a gente até agora em mais um De Bem com Você. Para você aí de casa, até mais.